Fala guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje vamos ter um vídeo mais profundo sobre Saint Seiya, abordando os 5 traumas dos Bronze Boys. Então aproveita e já deixa aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Sempre vemos Cavaleiros do Zodíaco como apenas um shonenzão de lutas e porradarias, deuses versus humanos e por aí vai. Mas nunca vemos o aspecto psicológico dessa obra, os exemplos de superação e o turbilhão de sentimentos que cada personagem sente. Masami Kurumada, mesmo que alguns não reconheçam, botou vários feitos dos nossos 5 protagonistas justamente vindo de suas mentalidades, justamente vindo dos seus emocionais, e nesse vídeo vamos ver um pouco de cada caso. A vida dos nossos 5 protagonistas nunca foi algo fácil desde o começo. 5 crianças que tiveram traumas severos na infância, tendo que lidar cada dia com a triste e sofrida realidade que viviam. O maior diferencial entre eles é justamente um elemento em especial que iria preservar as suas respectivas mentes. Primeiro temos Shun e Seiya, ambos os mais novos entre os cavaleiros, e que se percebermos, eles são os que mais agem conforme sua idade. Na atualidade da série, ambos agem exatamente como garotos de 13 anos devem agir. Seiya no mangá é brincalhão, debochado e infantil, e bota infantil nisso, viu? Até piada envolvendo peido ele fazia, aquele aspecto clássico de muitos garotos nessa idade. Shun já era o outro lado da moeda, ele era sensível, chorava bastante, outro aspecto da cidade, justamente porque nessa idade, nosso emocional é bem estável e somos acostumados a chorar até involuntariamente. Eu não me canso de lembrar de mim nessa idade ver garotos brigando por qualquer besteira e chorando por isso. Lembro do tempo das piadas de mãe? Onde ninguém podia falar da mãe do outro, que o guri ficava bravo, mas ao mesmo tempo saía lágrimas, ficava com aquela cara de choro. Nossa, isso era tão comum, mas eu não sei porque a maioria das pessoas, mais especificamente a maioria dos meninos, simplesmente apaga essas memórias da mente. Logo no início, temos 2 exemplos altos e claros de realidade em 2 personagens de anime, e eles não são maduros demais como a maioria dos shonens propõe a ser. Em muitos shonens é comum ver crianças de 12 anos sendo muito mais racionais e maduras do que deveriam ser. Só que Shiryu, Yogi e Ikki são bem mais maduros que Seiya e Shun. E por que essa discrepância é tão grande? Bem, tudo tem um motivo, nada é por acaso, e tudo depende da criação que cada um teve. Então vamos lá. Shun e Seiya, diferente dos outros, foram criados com seus respectivos irmãos mais velhos, Seiya com Seika e Shun com Ikki. E sendo crianças criadas com os irmãos mais velhos, e sendo criadas assim, eles teriam uma figura semi-paterna para eles. Não são pais a ponto deles criarem tanta dependência assim, mas são sim figuras de segurança para eles. Eles não tinham que amadurecer tão rápido, já que eles tinham seus irmãos cuidando deles. Seika criou Seiya dando espaço para ele fazer suas travessuras e dando liberdade para ele resolver seus próprios problemas, mas claro, sempre cuidando dele. Com isso, Seiya podia ser criança, mas também ele cresceu sabendo cuidar de si mesmo. Já no caso do Ikki, ele sempre foi um irmão super protetor demais. Ele não dava espaço para o Shun amadurecer sozinho. Para qualquer um que incomodava seu irmão, ele já partia em defesa de Shun. Isso deixou Shun sendo uma criança dependente. Isso deixou uma criança que não cria o sentimento de autodefesa, justamente porque ele já tinha na cabeça que qualquer hora o seu irmão iria o defender. Porém, apesar de sim, Ikki ter sido um pouco culpado pelo fato do Shun demorar tanto tempo para amadurecer, temos que lembrar que Shun nasceu sendo o ser humano mais puro e bondoso do século atual. Ele quase não consegue sentir ódio, ele não possui instinto assassino, que é crucial para se matar um inimigo, e ele não consegue ver maldades nos inimigos. Seu olhar sempre vai ter compaixão. Pedir pro Shun matar alguém é o mesmo que pedir pra um vegano matar uma vaca ou pedir pra um pai matar seu filho. Não dá, a mente dele tá condicionada a amar tudo e todos, senão ele não seria o ser humano mais puro do século atual. E é um grande milagre ele já ter conseguido matar alguém. Porém, isso já entra no aspecto fantasioso da série, de ter um ser humano mais puro que todo mundo. Agora partindo para o Yoga, ele segue sendo o único criado por uma mãe, e isso basicamente iria assombrar o personagem durante toda a série. Tendo uma figura materna, ele já teria valores melhor ensinados, alguém que lhe guiasse com sabedoria, diferente de um irmão ou uma irmã só alguns anos mais velho que ele. Yoga é dividido entre ser maduro e ao mesmo tempo ser bem imaturo, porque ele acabou amadurecendo devido à criação da sua mãe, mas a perda dela criou uma dependência psicológica tão grande no Yoga que o objetivo da vida dele era justamente ser forte o suficiente para
para ficar visitando o seu cadáver. Era apenas por isso que ele queria ser cavaleiro. Durante todo o anime e mangá, vemos que as lembranças de sua mãe afetavam sua vida. Ele não conseguia seguir em frente, ele estava preso a depender de sua mãe para sempre. Inclusive, quando Ikki usa seu golpe fantasma no Yoga, a lembrança de sua mãe que vem à tona. É ela que destrói os seus nervos. Vejam como tudo se conecta. Quando no mangá Camus afunda o navio da sua mãe, já vimos o abalo que isso causa em Yoga. Quando ele vai para as 12 casas, ele ataca a armadura de Gêmeos, sem pensar, sem um plano, sem ser racional, como ele justamente é. Vemos que depois que o navio da sua mãe foi para o fundo do mar, foi o momento que Yoga ficou mais fora de si na série. Ele só mudou quando Shun, entre aspas, se sacrifica por ele, e mais ainda quando ele vê que Camus fez tudo o que fez apenas para fazer ele seguir em frente e não ficar dependendo de sua mãe. Camus não afundou o navio de sua mãe por maldade, e sim para que Yoga amadurecesse e seguisse com sua vida. Coisa que se torna definitiva no início da saga de Hades, onde mesmo ainda tendo lembranças de sua mãe e tendo forças o suficiente para encontrá-la, ele acaba se negando, mostrando finalmente que Yoga havia superado a dependência de sua mãe. Ikki já é aquele que se obrigou a ser maduro desde cedo. Ele tinha um irmão mais novo para criar, e não tinha ninguém para ajudar. Ele não tinha pais nem outros parentes, logo ele devia amadurecer, ele devia cumprir esse papel de paternidade. Não só isso, ele devia ser forte o suficiente para proteger seu irmão contra qualquer coisa. E esse pode ser o motivo de Ikki ter sido criado pelo Kurumada justamente para ser o mais poderoso. Ikki, além de ser o mais velho dos 5, ele ainda sempre se mostrou mais maduro. O que não falta é cena mostrando isso. Ignorando, claro, aquelas cenas fillers da Toei botando uma marra aqui que não tem. Porém, mesmo sendo mais maduro, uma sucessão de acontecimentos ocorreram para criar um grande trauma na sua vida. Primeiro, no mangá, ele é enganado por Tatsumi sobre a ilha de Andrômeda. Segundo, ele foi separado de seu irmão. Terceiro, ele já tinha um mestre psicopata. Quarto, o amor da vida dele é morta. Quinto, ele descobre que seu pai e o pai dos 100 órfãos eram Mitsumasa Kido, justamente o homem que destruiu a vida dele. Tudo isso criou um trauma tão grande no Ikki que ele se rendeu ao ódio. Ele já não pensava racionalmente, ele só queria destruir tudo que tinha a ver com aquele homem, até mesmo o seu irmão. Apenas quando Sei o fez cair na real é que Ikki voltou a ser o que era. E ele fez pra mim um dos maiores atos de alguém maduro: reconhecer que errou, reconhecer que foi covarde. Quando eu li essa passagem no mangá, eu bati palmas pro Ikki. Momento lindo demais. E mais pra frente no mangá, em uma cena que não ocorre no anime, ele vai subindo as 12 casas e vai se desculpando com cada um dos seus irmãos, numa das cenas mais lindas do mangá pra mim. E por último, temos o menino Shiryu. Shiryu, diferente de todos os outros, foi criado sozinho. Ele não teve pai, mãe ou irmãos. Logo, ele deveria amadurecer sozinho, mas não a ponto de ter que cuidar de alguém, apenas para se virar. Vemos que Shiryu é muito disciplinado, muito educado e reverente. Eu teorizo que ele é assim justamente porque ele foi muito solitário, não tinha que cuidar de ninguém e nem ser cuidado. Ele não teve espaço para ser uma criança emocional. Apenas quando Shiryu conheceu o mestre ancião, que o chamou de garoto chato, que ele finalmente começou a se soltar mais. Só quando ele conheceu Shunrei que ele criou alguma pessoa a se agarrar. Neles dois, ele criou sua família que nunca teve. Por isso, a raiva imensa quando Máscara da Morte aparentemente matou Shunrei. Ele literalmente se tornou o primeiro personagem a despertar o 7º sentido pela ira. A raiva de perder sua única família foi tão grande que deu poderes a ele. E gente, esse aspecto de criar uma família em Shiryu é tão grande que quando ele e Shunrei acharam o bebê Shoryu em Next Dimension, ele simplesmente desistiu de ser cavaleiro. Pra ele, sua família que ele nunca teve importava mais. Shiryu nunca quis ser um guerreiro, ele apenas queria formar uma família. No entanto, como sabemos, Shiryu acabou retornando a ser cavaleiro, justamente após receber a lição de moral do Toma. Eita Shiryu, um inimigo te jogando a real. E se você acha que apenas com Shiryu Next Dimension se desenvolve mais, não. Vocês perceberam que o Yoga em Next Dimension dá muito na cara de ser o mais poderoso? Não tô afirmando que ele é, mas todas as suas ações nessa série mostram uma imponência tremenda. Ele enfrenta Toma sem armadura e o faz correr, ele congela Excalibur de Iso, que é dita ser mais afiada que a de Shura, ele congela completamente a armadura de Aquário de Mistria, e não só o matou porque ele se conteve. Yoga tá muito bolado, porém tudo isso tem motivo. Em Next Dimension, Yoga nenhuma vez demonstra pensar em sua mãe, justamente porque ele superou. Ele não está mais dependente de nada, ele está super racional e mostrando toda a sua força. Por isso, ele parece ser
tão poderoso. Até as 12 casas ele estava dependente de sua mãe. Em Poseidon ele estava preso às memórias de seu mestre e foi enganado. E ainda teve outro trauma de sua vida vindo à tona, que era a morte, entre aspas, de seu melhor amigo, e a culpa dele ter ficado cego de um olho. Mas aqui ele não tem mais nada pra ficar pensando no passado, e é por esses e outros motivos que Hyuga pra mim, pelo menos até agora, é o melhor personagem de Next Dimension dos Bronze Boys, mesmo Shun sendo meu favorito. E que não mudou muito, ele continua com a mesma linha das sagas anteriores, então não tenho muito a comentar. Shun já é um caso curioso, ele evoluiu muito, ele está mais racional, porém, ainda assim muitas vezes sendo ingênuo e não tendo instinto assassino. No entanto, o fato dele ter que cuidar de Tema desenvolveu um sentimento de irmão mais velho. Enquanto Tema é super moleque e inconsequente, o Shun fica lá refreando essas atitudes impulsivas. Até mesmo quando eles juram que seguirão em frente na casa de gêmeos, Shun volta por Tema, mostrando um sentimento de irmão mais velho. Isso mostra que Shun amadureceu muito tendo alguém pra cuidar. E pra finalizar, temos Seiya durante todo o mangá, que apesar de molecão, debochado e infantil, ele teve que amadurecer e seguir em frente porque o objetivo da vida dele ainda não foi concretizado, que era rever a sua irmã. Ele segue sempre superando tudo porque sua esperança é encontrar sua irmã um dia. Isso é afirmado repetidas vezes no mangá. E aí, gostou dessa análise mais profunda dos personagens? Se quiser mais vídeos assim, é só comentar. Então é isso, guerreiros, eu quero mandar uns abraços especiais pro Kessler Rodrigues, o Igor Cavalcante, o Felipe Machado, o Livinho Fernandes, a Jasmin Bonato, a Larissa Sena, o Alexandre Júnior, o Lucas Vieira, o Otávio Torres e a Ana Júlia Rezende. Obrigado por sempre acompanhar os vídeos. E se você quiser um abraço, me siga lá no Instagram, tá aqui aparecendo na tela, porque periodicamente eu lanço um post lá pedindo abraços. E é isso, eu fico por aqui, até a próxima luta e a próxima batalha. Fica frio aí! Tô com sede. Fica frio aí! Eu só vou beber água. Agora, fica... Tô sabendo. Fica frio aí.